Irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim não só para trazer do Espírito de Deus a revelação e os mistérios do Senhor, mas também pôr em ordem, né, toda esta bagunça generalizada, feita ou praticada através de homens e mulheres por meio da religião e da política hipócrita, corrupta ou idólatra. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Antes da grande tribulação de 3 dores, antes do milênio, antes mesmo do selamento e do batismo, né? Com o novo nome do Pai, com o novo nome do Espírito Santo, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, para esta igreja, para o corpo de Cristo ainda no deserto, nos dias de hoje. Portanto, este selo do Deus vivo, a lei de Sião, só na lei de Sião, conforme vocês podem ver lá atrás, né, tem uma gravura, uma imagem da lei de Cristo Jesus Sião, contendo a santidade, a santificação e a purificação do pecado ou do pecador para este tempo ou época, por mim mesmo. Porque diferente da santidade ou diferente da santificação e da purificação do pecado ou do pecador no passado, por meio da lei do pecado, com sacrifício de animais para remissão, né, do pecador através do sacerdócio temporário na ordem dos levitas, né, esse sacerdócio e toda a casa de Israel, toda a nação pecaminosa de Israel foi revogada, foi feita extinta para sempre. Portanto, irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio nos últimos dias, porque diferente da santificação, diferente da purificação do pecado ou do pecador no passado, por meio da lei do pecado, através do sacerdócio temporário na ordem dos levitas para a casa de Israel, em nossos dias a prática da santificação, a prática da purificação e a prática da santificação e da purificação do pecado ou do pecador não é mais conforme o sacerdócio temporário já extinto ou revogado, não. Agora é tudo pela lei de Sião, pela lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque, né? Na ordem de Melquisedeque, pela lei de Sião. Ou seja, conforme determina a imutável palavra de Deus, houve uma mudança de sacerdócio e, consequentemente, houve uma mudança da lei, né? E porque Deus deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel, né? Nós não podemos executar mais aquele antigo sacerdócio, a lei do pecado, pelo sacerdócio, nós não podemos mais, ninguém pode executar. Nem mesmo o Cristo, o Messias de Deus em nossos dias, pode executar a antiga obra de Deus pelo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, né? Porque em nossos dias, o sacerdócio eterno de Cristo é pela ordem de Melquisedeque. E a lei já não é mais a lei do pecado, né? No que diz respeito aos dízimos e ofertas com sacrifícios, né, de animais para a remissão do pecador que foi ou fora na época em que a casa de Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, era a casa de Deus, território de Deus, era a igreja de Deus, era filho de Deus. Porque depois que tudo isso foi revogado e depois que Deus deu carta de divórcio, depois que a nação pecaminosa de Israel transgrediu, desprezou a lei dos 10 mandamentos,
Então o Senhor deu carta de divórcio. Ali, ó, ali Zé Fini, né? Zé Fini para toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio, né? Por meu intermédio em nossos dias para esta igreja, para o corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, nos últimos dias. Portanto, diz, tanto a ciência médica, prestem bem atenção, o que o Espírito de Deus sobre mim fala a todos vós. Tanto a ciência médica, a ciência da medicina humana de homens ímpios, quanto a ciência religiosa, e a ciência política brasileira e mundial através dos poderes idólatras, hipócritas, diabólicos, satânicos e corruptos, através do executivo, através do legislativo e do judiciário, vocês podem ver, sentir ou presenciar em nossos dias. Hoje é dia 28 de maio de 2020, uma suposta quinta-feira, um suposto quinto dia da semana. Hoje, dia 28 de maio de 2020, estamos passando aí por uma grande pandemia do coronavírus. Então, o mundo inteiro está nesta expectativa de uma cura, de uma prevenção, de uma cura, para o coronavírus. Todavia, como a ciência médica, a ciência da medicina humana de homens ímpios, a ciência religiosa, a ciência política, através de líderes políticos, através de líderes religiosos e políticos, quer seja por meio do legislativo e do judiciário e do executivo, tudo contaminado e corrompido. Olha só a roubalheira dos infernos, olha só a corrupção, a idolatria, e todo o mal praticado, tanto pela religião quanto pela política, Independente dos líderes políticos, os líderes religiosos é outra desgraça, outra maldição dos infernos, Vejamos então, o que fez ou o que vem praticando este falso profeta e anticristo, um charlatão a serviço do diabo e de Satanás, denominado de Valdomiro ou Valdemiro Sandiabo, da Igreja Universal, da Igreja Mundial, porque se um caroço ou uma semente, se uma semente ou um caroço de feijão, se tu um otário, um bestão, uma mula ou um burro a serviço do diabo e de Satanás, se um caroço ou semente de feijão, se tu um bestão ou um otário da mundial por meio do falso profeta e anticristo, um charlatão a serviço do diabo e de Satanás, denominado Valdomiro Sandiabo, custa R$1.000 para não servir de nada? Quanto vale, quanto custa, quanto deve ser cobrado pelo kit salvação, selo do Deus vivo, por meio de Cristo Jesus Sião, o Messias, o Messias, o Filho e o Herdeiro unigênito, o último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o evangelho eterno, e o selo do Deus vivo escrito na fronte, na testa, na memória dos seus escolhidos de Deus por mim mesmo, por meio de Cristo, em nossos dias, os dias de hoje, Portanto, irmãos, tanto a política de uma forma em geral, quanto a religião, através dos seus lobos em pele de cordeiro, todos são impostores, todos são ladrões e usurpadores, maléficos, malditos. Por quê? Porque só servem para roubar a fé, roubar o financeiro, roubar a mente e a alma do próximo,
roubar e usurpar os cofres públicos. Vejamos o que está fazendo líderes políticos, seja governador ou prefeitos de cada município ou de cada estado, né? Vejamos o que faz o Senado, ou ainda o Congresso Federal, a Assembleia Legislativa Federativa do Brasil. Com esta pandemia do coronavírus, todos estão roubando e usurpando, todos, não escapa um, né? Equipamentos superfaturados, além de superfaturados, não servem, não é o equipamento ideal para o combate à pandemia do coronavírus. Portanto, todos estão no patamar da mesma bandidagem, ou seja, todos são ladrões e usurpadores, idólatras, corruptos e corruptores, para não dizer vagabundos e vadias da religião e da política como um todo em geral, né? Portanto, somente com a prática da santidade de Deus e de Cristo, contido na lei de Sião, né? Contido na lei de Sião, na lei de Cristo Jesus Sião, para os dias de hoje, por meu intermédio, você vai encontrar a verdadeira cura e a prevenção em definitivo. A cura, a salvação, a segurança, a proteção, a prevenção divina de Deus não está na ciência da medicina de homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. A cura em definitivo, né? A cura em definitivo, porque vocês têm que entender uma coisa, assim como Israel, toda a casa de Israel, os filhos de Israel, ou todo o povo e a nação pecaminosa de Israel, foi uma chuva ou uma nuvem temporã, né? No passado ali também foi uma medida temporã, uma medida temporária, né? E assim a humanidade inteira, tanto o trigo quanto o joio, vem copiando, imitando e pirateando as abominações da casa de Israel. Tudo que faz é temporal ou temporário, né? Se não fosse assim, não haveria necessidade do Senhor me enviar com a cura, a salvação, né? Com a segurança e a proteção divina por toda a eternidade aos seus escolhidos por meu intermédio, né? Prova é tanto que este coronavírus não é de hoje. Desde 2013, 2016 ou 2011, né? Tanto é que ele é chamado de novo coronavírus, né? Aqui e acolá vem o sarampo. Aqui, ou seja, tudo quanto o homem terreno, carnal, capitalista e materialista faz ou pratica, tudo é temporário. Mas a cura e a prevenção divina e definitiva de Deus, por meu intermédio, é definitiva, é eterno, né? Então esta é a diferença. A diferença entre a cura, a falsa cura, a diferença entre a cura, entre aspas, a prevenção, a segurança ou a proteção contra o coronavírus, tudo é medidas paliativas, aleatórias, temporal ou temporária, né, que somente contribuem ou corroboram, né, para o roubo e a usurpação aos cofres públicos. Então, se por um lado a política, todos são corruptos, ladrões e usurpadores, e não adianta ninguém dizer que não é. Não adianta ninguém dizer que nem tudo está generalizado. Porque dentre todos, se existisse um, mas o sistema está contaminado. Então todos. É a mesma coisa, o caba rouba e aparece o comprador. O comprador ele não roubou, mas ele comprou, é cúmplice. Então, da mesma forma, com o sistema contaminado e corrompido, todos são vagabundos, todos são ladrões e usurpadores, idólatras. E isto serve tanto para a religião quanto a política. Vejamos
vejamos o que estão fazendo os líderes políticos de todo o Brasil, né, e do mundo, porque todo mundo foi contaminado, a humanidade inteira foi contaminada e permanece corrompida, havendo uma necessidade da destruição total de todo este sistema já falido, arcaico, defasado e ultrapassado. Portanto, você não vai encontrar a cura definitiva, né, na ciência médica, na medicina de homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Mas toda esta cura você vai encontrar na santificação, na prática da santificação e da purificação do pecado, conforme determina Deus, por meu intermédio através da lei de Cristo Jesus Sião em nossos dias. Portanto, diz, tanto a ciência médica, a ciência da medicina humana de homens ímpios, quanto a ciência religiosa e a ciência política brasileira e mundial, através dos poderes idólatras, hipócritas, diabólicos, satânicos e corruptos, através do executivo, do legislativo e do judiciário, de homens e mulheres contaminados ou contaminadas e corrompidos em nossos dias desde ontem, tudo é obra do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, para roubar e usurpar ao próximo e aos cofres públicos, seja do município, seja do estado e da nação. Portanto, a ciência da medicina, né, da medicina ou da religião e da política brasileira e mundial, tudo não passa de uma merda. É abominação. Tudo não passa de uma grande merda, né? Tudo não passa de uma merda só, né? De uma merda só, de uma única latrina, o poço do abismo criado por homens e mulheres carnais, capitalistas e materialistas, por meio da mentira e do engano disfarçado de verdade, porque trocaram a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens, né? Ou seja, a ciência da medicina ou da religião e da política, por meio do legislativo, do judiciário e do executivo, né? Eu posso garantir e dizer, mediante a palavra de Deus, né? Mediante a palavra do Senhor, né? Porque a ciência da medicina ou da religião e da política, por meio do legislativo, do executivo e do judiciário de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas, né? Capitalistas e materialistas, porque é tudo uma merda só. Uma desgraça só, generalizada, corrupta, idólatra ou hipócrita em todo o Brasil, em todo o Brasil e o resto do mundo. Se tudo e todos foram contaminados e tudo permanece corrompido em nossos dias desde ontem, desde que o Senhor deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Ponto de interrogação, né? Portanto, tanto a ciência da medicina quanto a ciência da religião e da política brasileira e mundial de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né? É uma grande merda e uma obra do diabo e de Satanás em nossos dias, porque todos desprezaram e rejeitaram a lei de Deus e de Cristo. Todos desprezaram os 10 mandamentos, mas permanecem praticando uma falsa santidade, permanecem praticando, né, um ensinamento errado, que é a purificação do pecado através da lei do pecado, por meio de um sacerdócio já revogado ou extinto para sempre. Portanto, a santificação e a purificação do pecado ou do pecador de ontem,
pela lei do pecado, através da remissão do pecado com sacrifício, né, de animais, pelo sacerdócio temporal, temporário na ordem dos levitas, diga-se já revogado e extinto para sempre em nossos dias desde ontem, né? Esta falsa santidade, esta falsa santificação, né? Este ensinamento errado da purificação do pecado, né, de ontem pelo sacerdócio temporã ou temporário na ordem dos levitas, né? Certamente não é a mesma santificação e a purificação do pecado ou do pecador em nossos dias pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, por meio da lei de Cristo Jesus Sião em nossos dias, já que houve mudança de lei e mudança do sacerdócio, conforme determina, né? Conforme determina o Senhor, conforme determinou o Senhor muito antes, lá no passado, se eu não me engano, está na carta aos Hebreus das profecias do Senhor para os dias de hoje. Houve mudança da lei, houve mudança do sacerdócio, mas vocês, mortos espiritualmente, continuam praticando a maldição do antigo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, que foi para a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Portanto, muito antes, conforme determina o Senhor por meio da sua palavra, o Antigo e o Novo Testamento, tudo já foi revogado, mas vocês permanecem na mentira e no engano do diabo, o filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel. Ou seja, a prática, né? A prática da santificação e da purificação, né, do povo de Israel no passado não é, nunca foi, nem será a prática da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por meio do mesmo em nossos dias, pelo simples fato de que o Senhor deu eterna carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel no passado, para que nós, em nossos dias, os últimos dias antes do milênio, né, para que nós pudéssemos praticar a verdadeira santificação e a purificação do pecado, né, ou do pecador, né, pela lei de Sião, através do sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, né, na ordem de Melquisedeque, por meio de Cristo Jesus, além Emanuel, né? Sinônimo de Cristo Jesus Sião, eu sou o último Adão de Deus, eu sou o último profeta do Senhor, portando o selo do Deus vivo em nossos dias, os dias de hoje. Os dias de hoje, que diferente da santificação, né, de Deus por meio da lei do pecado, através dos dízimos e das ofertas, pelo sacerdócio temporário na ordem dos levitas, a santidade, a prática da santificação, a prática da pureza ou da purificação do pecado ou do pecador em nossos dias, por meu intermédio, é através da lei de Sião. E o meu sacerdócio, o sacerdócio de Deus, somente por meu intermédio nos dias de hoje, ao passo que a igreja, o trigo, ainda está morto ou morta espiritualmente junto com o joio, o meu sacerdócio é o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. Portanto, se houve mudança na lei, houve mudança no sacerdócio. Se houve mudança no sacerdócio, houve mudança na lei, né? Portanto, você sabe a diferença entre a prática da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei do pecado, por meio do antigo sacerdócio temporã ou temporário na ordem dos levitas, que foi para a casa de Israel, né? Que para a remissão do pecado ou do pecador tinha que derramar sangue de animais. A lei do pecado dizia que se você pecou,
tinha que pagar comprando animais e entregando ao sacerdote, né? No antigo templo de Salomão, lá em Jerusalém, no antigo território de Israel. Esta lei do pecado, pelo sacerdócio já extinto, na ordem dos levitas, foi revogado para sempre. Foi revogado para sempre, né? E, portanto, você sabe a diferença entre a prática da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei do pecado, por meio do antigo sacerdócio ou temporário, na ordem dos levitas, que foi para a casa de Israel, que para a remissão ou perdão do pecado ou do pecador, tinha que derramar sangue de animais, né? Para a prática verdadeira e fiel da santificação e da purificação do pecado ou do pecador, por meio da obediência absoluta e incondicional à lei de Deus, à lei de Sião, por meio de Cristo Jesus Sião, o último profeta, o último Adão de Deus em nossos dias, através do sacerdócio real. O sacerdócio temporã ou levita não era um sacerdócio real, era um sacerdócio carnal ou terreno, capitalista e materialista. Mas o sacerdócio real e eterno na ordem de Melquisedeque, em nossos dias, os dias de hoje, é o sacerdócio de Cristo. É o sacerdócio do vivo Filho de Davi, ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai e o Espírito Santo, antes mesmo desta primeira ressurreição espiritual, para o trigo que haverá só depois do selamento, só depois do batismo, né? Portanto, se uma semente, né? Se uma semente ou um caroço de feijão, se tu um otário, um bestão, uma mula ou um burro a serviço do diabo e de Satanás, né? Se um caroço ou semente de feijão, se tu um bestão ou um otário da mundial, por meio do falso profeta e anticristo, um charlatão a serviço do diabo e de Satanás, denominado de Valdomiro Sandiabo, custa R$1.000, né? Ele está vendendo um caroço de feijão. Como tem gente otário dos infernos, meu irmão. E assim não é só ele. Tem aquele outro também, né? Servo do diabo, Silas Malacraia. Tem o Edi Capeta, né? Tem também aquele outro do tal do RR de Satanás. Rapaz, quanta gente burra dos infernos. Quanta gente otário, né? Quantas pessoas, né, não seguem esses endemoniados de Satanás? Então, se um caroço de feijão custa R$1.000, quanto não deve custar, né? Quanto vale, quanto custa, quanto não deveria ou deve ser cobrado pelo kit salvação, selo do Deus vivo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje? Ponto de interrogação.